Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astro Educa e hoje vamos estudar a nomeação, uma das formas mais importantes de provimento previstas na Lei nº 8.112 de 1990. Quando pensamos no ingresso de um servidor no Serviço Público Federal, a primeira palavra que normalmente vem à mente é concurso público. No entanto, entre a aprovação no concurso e o efetivo início das atividades existe uma sequência de atos administrativos, e o primeiro deles é justamente a nomeação. Sem a nomeação, o candidato aprovado ainda não possui qualquer vínculo funcional com a administração pública. Por isso, compreender esse instituto é fundamental tanto para os concursos quanto para entender o funcionamento da carreira pública. A nomeação é uma das formas de provimento de cargo público previstas na Lei nº 8.112. Ela consiste no ato administrativo por meio do qual a autoridade competente designa uma pessoa para ocupar determinado cargo público. Em outras palavras, é o ato que chama oficialmente o candidato para assumir um cargo existente na estrutura da administração pública. É importante destacar que a nomeação, por si só, ainda não transforma o candidato em servidor público. Esse é um dos erros mais comuns em provas de concursos. Muitas questões afirmam que o candidato passa a ser servidor público no momento da nomeação. Essa afirmação está incorreta. A nomeação representa apenas o primeiro passo para o ingresso no cargo. Depois dela ainda será necessária a posse e, posteriormente, o exercício. Podemos imaginar esse procedimento como uma sequência lógica. Primeiro ocorre a aprovação no concurso público. Depois vem a homologação do resultado. Em seguida, a administração realiza a nomeação dos candidatos. Após ser nomeado, o candidato deverá tomar posse dentro do prazo legal. Somente depois da posse ele poderá entrar em exercício e começar efetivamente a desempenhar as atribuições do cargo. Outro ponto muito importante é compreender que a Lei nº 8.112 prevê duas hipóteses de nomeação. A primeira é a nomeação para cargo de provimento efetivo. A segunda é a nomeação para cargo em comissão. A nomeação para cargo efetivo depende, como regra geral, de aprovação prévia em concurso público. Esse concurso deve observar os princípios constitucionais da igualdade, da impessoalidade, da publicidade e da legalidade, permitindo que todos os interessados concorram em condições iguais. Imagine que determinado órgão federal realize um concurso para auditor fiscal. Após todas as etapas do certame, os candidatos aprovados dentro do número de vagas poderão ser nomeados para ocupar os cargos vagos existentes. Essa nomeação ocorre conforme a ordem de classificação e respeitando as regras estabelecidas no edital e na Constituição Federal. É importante compreender que a aprovação em concurso não gera automaticamente a nomeação imediata. A administração pública deverá observar o prazo de validade do concurso, a existência de vagas, a disponibilidade orçamentária e demais requisitos legais. Entretanto, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação, salvo situações excepcionais devidamente justificadas. Já a nomeação para cargo em comissão possui características diferentes. Os cargos em comissão destinam-se exclusivamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento, conforme determina a Constituição Federal. Diferentemente dos cargos efetivos, eles são de livre nomeação e exoneração. Isso significa que a autoridade competente pode escolher livremente quem ocupará determinado cargo em comissão, desde que respeite os limites constitucionais e legais. Da mesma forma, poderá exonerar o ocupante desse cargo a qualquer momento, independentemente da instauração de processo administrativo disciplinar. É importante destacar que a expressão livre nomeação não significa ausência de regras. Mesmo nos cargos em comissão, a administração pública continua submetida aos princípios constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência. Além disso, a Constituição determina que parte desses cargos seja destinada a servidores de carreira, fortalecendo a profissionalização da administração pública. Outro aspecto muito cobrado em concursos diz respeito à competência para realizar a nomeação. Em regra, a nomeação é realizada pela autoridade competente prevista na estrutura administrativa do órgão ou entidade.
Dependendo da carreira e da organização administrativa, essa competência poderá ser exercida pelo Presidente da República, ministros de Estado, dirigentes de autarquias, presidentes de fundações ou outras autoridades legalmente designadas. Após a publicação da nomeação, inicia-se um prazo extremamente importante previsto na Lei nº 8.112. O candidato nomeado deverá tomar posse dentro do prazo legal. Atualmente, a lei estabelece que a posse ocorrerá no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de provimento. Esse prazo possui grande relevância prática. Caso o candidato não tome posse dentro do prazo estabelecido e não exista hipótese legal de prorrogação ou suspensão prevista na legislação, o ato de nomeação será tornado sem efeito. Isso significa que a nomeação perderá sua validade, permitindo que a administração convoque outro candidato conforme a ordem de classificação do concurso. Perceba que tornar sem efeito a nomeação não é a mesma coisa que exoneração. Na verdade, nesse caso o candidato sequer chegou a adquirir vínculo funcional com a administração, pois ainda não ocorreu a posse. Outro ponto importante é compreender que a nomeação representa apenas uma expectativa de ingresso no serviço público. O candidato ainda deverá comprovar todos os requisitos para investidura previstos no artigo 5º da Lei nº 8.112. Entre esses requisitos estão a nacionalidade brasileira, o gozo dos direitos políticos, a quitação com as obrigações militares e eleitorais, o nível de escolaridade exigido para o cargo, a idade mínima de 18 anos e a aptidão física e mental para o exercício das atribuições. Caso o candidato deixe de preencher qualquer desses requisitos no momento exigido pela legislação, não será possível concluir regularmente sua investidura no cargo, ainda que tenha sido nomeado. Outro aspecto interessante é que a nomeação sempre recai sobre um cargo previamente criado por lei. A administração pública não pode nomear alguém para um cargo inexistente. Todo cargo público depende de criação legal, contendo denominação própria, atribuições específicas, remuneração correspondente e demais características estabelecidas pela legislação. Também é importante lembrar que a nomeação deve respeitar rigorosamente a ordem de classificação dos candidatos aprovados no concurso público. A administração não pode escolher livremente qual candidato aprovado será nomeado primeiro. A classificação final do concurso estabelece essa ordem, garantindo respeito ao princípio da impessoalidade. As bancas examinadoras costumam explorar bastante essa sequência lógica dos atos administrativos. É comum aparecerem questões perguntando qual ato ocorre primeiro, nomeação, posse ou exercício. A resposta correta é sempre a mesma. Primeiro ocorre a nomeação, depois a posse. Somente após a posse o servidor entra em exercício. Outro tipo de questão bastante frequente consiste em perguntar se a nomeação gera automaticamente estabilidade. Evidentemente, a resposta é negativa. A estabilidade somente poderá ser adquirida após o cumprimento dos requisitos constitucionais, especialmente o exercício por determinado período e a aprovação no estágio probatório, conforme as regras atualmente previstas pela Constituição Federal e pela legislação. Também é comum aparecerem questões afirmando que a nomeação é exclusiva dos cargos efetivos. Essa afirmação também está incorreta. A Lei nº 8.112 é bastante clara ao estabelecer que a nomeação ocorre tanto para cargos de provimento efetivo quanto para cargos em comissão. A diferença está justamente na forma de escolha do ocupante e na necessidade, ou não, de concurso público. Outro erro frequente é afirmar que a aprovação no concurso transforma automaticamente o candidato em servidor público. Isso também não é verdadeiro. Enquanto não houver nomeação, posse e exercício, o candidato permanece apenas na condição de aprovado em concurso público. Do ponto de vista administrativo, a nomeação representa o início da formação do vínculo funcional entre o Estado e o futuro servidor. A partir desse momento, surgem direitos, deveres, prazos e obrigações que deverão ser observados tanto pela administração quanto pelo candidato nomeado. Para facilitar a memorização, lembre-se sempre desta sequência. O concurso seleciona os candidatos. A nomeação convoca oficialmente o candidato para ocupar o cargo. A posse representa a aceitação formal do cargo pelo nomeado. O exercício marca o início efetivo das atividades funcionais. Cada etapa possui finalidade própria e todas são indispensáveis para que a investidura ocorra de forma regular.
Ao longo deste curso, estudaremos detalhadamente cada uma dessas etapas. Na próxima aula, aprofundaremos o estudo do concurso público, compreendendo seus princípios, sua importância para o ingresso nos cargos efetivos e as principais regras constitucionais e legais que disciplinam esse instrumento essencial para a seleção dos futuros servidores públicos federais regidos pela Lei nº 8.112 de 1990.